Amém. Eu quero pedir para que você abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 9. Esse é um texto que eu gosto demais, eu tenho uma mensagem pronta para ele, quando eu digo é o texto. Eu já preguei aqui umas 3 vezes. Prometi que não falaria mais aquela mensagem aqui, e vou cumprir, porque hoje é algo novo, uma mensagem nova dentro da realidade desse texto. E Deus quer cuidar de você, da sua vida, através dessa mensagem. Eu gostaria muito que você prestasse atenção, gostaria muito que você ficasse atento e colhesse com toda a humildade do seu coração tudo aquilo que nós vamos falar aqui, tudo aquilo que nós vamos partilhar aqui. É uma mensagem exclusivamente expositiva. Então eu vou usar todos os versos do 1 ao 9. E quero pedir que você deixe a sua Bíblia aberta, tá bom? Josué capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 9. Todos acharam? Amém? E vai estar passando aqui também na nossa projeção, aqui atrás. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do Líbano, seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro, da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar mais uma vez, e de forma muito especial nesse momento, nós vamos colocar a família do nosso irmão Antônio, que está enlutada, perdeu agora recentemente a sua irmã, uma família recém-chegada em nossa igreja, tem estado conosco, e nada tem os impedido de estar aqui, isso é muito bom. E Deus vai continuar cuidando de vocês. Vamos orar. Santo de Israel, acabamos de ler a Tua palavra, cuidado do Senhor sobre a nossa vida. E eu quero te pedir muito agora, Espírito Santo do Senhor, que esteja acalmando o nosso coração. E de forma muito simples, porém necessária, derrama dentro do nosso coração aquilo que está dentro do teu coração, em nome de Jesus. Os dias têm sido bem difíceis, estamos dentro de uma campanha muito necessária para esse tempo, para esse momento, e nós te louvamos por ela.
E agora, no tema que vamos tratar, cuida da gente. Por favor, ministra a nossa vida e nos ajude no final dessa mensagem, termos a certeza de que o Senhor falou conosco, de que o Senhor trouxe aos nossos anseios, aos nossos questionamentos, à nossa ansiedade, às nossas questões todas, uma resposta tua, diretamente tua, do teu altar. Deus, nós sabemos que tu podes usar qualquer coisa, então por misericórdia usa a nossa vida. E de que maneira mais tu nos usas se não for por misericórdia? Queremos aproveitar e colocar diante do Senhor a vida da família do nosso irmão Antônio. Estão enlutados, passando por esse momento tão difícil, mas eu tenho a certeza que o Senhor está ao lado deles, de cada um, cuidando a todo momento. Nós cremos assim, eles creem assim, e nós te louvamos. Fica conosco, nos abençoe e nos guarda, e fala o nosso coração ainda, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu quero pensar com vocês no tema que é o último desse ciclo, sexto, dessa campanha de 40 dias de jejum e oração. Esforça-te em superar os dias maus. Os dias maus é uma realidade na vida de todo ser humano, não se engane. É uma realidade na minha vida e na sua. Hoje pela manhã, nosso irmão Tiago, ao expor a mensagem, foi convidado a estar aqui, falou muito bem, com muita propriedade, com muito carinho, sobre essa questão de que o dia mau, ele chega para a vida de todo mundo. Se a gente chega dia mau, não tem para onde correr. Isso é tão importante que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja que está em Éfeso, ele tem em mente um soldado romano e ele traça então uma armadura espiritual. E ele dá os dados dessa armadura espiritual e diz: olha, a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas fora disso tudo vão existir os dias maus, e quando eles vierem, vocês precisam estar preparados. E aí, no capítulo 6, no verso 13, ele diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, o dia mau é uma realidade para a minha vida e para a sua vida. Agora, sabendo dessa verdade indiscutível, nós precisamos destacar que o dia mau só vem sobre a nossa vida de duas maneiras, duas apenas, e essas duas já são tão pesadas, tão difíceis, tão complicadas, mas elas vêm dessa maneira. O dia mau chega até nós de uma forma coletiva, atingem um número grande de pessoas, pegam a multidão de uma vez só, e o dia mau chega para elas, e nós já estamos saturados de falar sobre isso, mas é uma realidade. Esse vírus pandêmico que assola o mundo é um dia mau que chegou aqui no Brasil em março e se estende até o final do ano, até os dias de hoje. Pegou muita gente, pegou uma multidão. O dia mau chegou na coletividade, essa é a primeira coisa. Mas o dia mau também chega pela segunda maneira na nossa vida, na nossa individualidade, porque esse tempo pandêmico vai passar, mas a nossa vida vai continuar. E quem é que diz, para mim e para você, que esses dias maus não virão mais, que eles não acontecerão? Acontecerão sim, eles virão, até o dia da nossa morte aqui nessa terra. Nós estamos sujeitos, suscetíveis a esse dia mau vindo, e a gente se levantando e passando e vivendo, se levantando, passando e vivendo, e os dias maus chegando. Então eles nos atingem na coletividade e na individualidade. Quando o dia mau chega, todos nós, indistintamente, todo ser humano na face da terra só tem duas posições, não mais, duas apenas: ou nós estamos prontos, ou nós estamos despreparados. Ou nós enfrentamos, ou nós desistimos. Ou nós lutamos afinco, ou nós nos deixamos derrotar. Ou nos levantamos, porque o dia mau traz queda, ou ficamos caídos, prostrados, humilhados, no fundo do poço. Ou nós dependemos de Deus para tudo e para todas as coisas, ou nós achamos
pretensiosamente que nós podemos passar o dia mal, independente de Deus na nossa vida. Só existem essas duas posições. Agora, quando a gente se volta para o texto que nós lemos, o personagem principal aqui é Josué, e nós sabemos disso, um texto que a gente passa por devocional, já ouviu uma série de mensagens, e esse homem então, ele passa por uma faculdade do Senhor que dura 40 anos no deserto. Ele teve como professor, líder, mestre, mentor, ninguém mais, ninguém menos do que Moisés, um homem que possuía uma intimidade incrível com o Senhor, e mesmo esse homem passou e teve os seus dias maus. Josué, ele foi preparado para esse momento. O texto que nós lemos vai dizer que Moisés já havia morrido, e durante essa faculdade, essa escola, 40 anos, ele foi preparado a vida inteira para um momento só, assumir a liderança daquele povo. A Bíblia vai falar sobre Josué, que nesse compartilhar de ministério, de ser treinado, mentoreado, cuidado, ele viu o dia mau na vida do povo de Israel, e viu também dias maus na vida de Moisés. Ele viu de perto tudo isso, ele presenciou tudo isso, então ele estava ciente de tudo que estaria passando e vivendo. A Bíblia fala sobre Josué que agora ele teria que viver as suas próprias experiências pessoais com Deus, e entender o que é passar, e ver o dia mau chegando na vida do povo, e na vida dele agora, ele enquanto líder, enquanto aquele que estaria cuidando e liderando o povo. Se a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós não encontramos uma pessoa sequer que não viveu, que não experimentou um dia mau na vida. Então, eu e você não somos privilegiados, nós fazemos parte da mesma história, do mesmo povo, da mesma raça, da mesma realidade de vida. O dia mau, ele existe, e ele atinge a mim, atinge a você, atinge a todos nós. Deus sabia exatamente a responsabilidade que Josué assumiria diante do povo agora. Se as questões pessoais que o envolvia na liderança e na sua vida enquanto pessoa. Deus sabia exatamente os dias maus que Josué enfrentaria à frente do povo e vendo a realidade do povo. Deus sabia de tudo isso. Deus é Deus onisciente, o nosso Deus é onisciente, a gente sabe disso. E diante dessa realidade, desse fundo histórico, Deus faz duas coisas maravilhosas, e é aqui que eu quero que você concentre a sua atenção. No verso 1, que diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. A primeira coisa que Deus faz, diante da realidade da vida de Josué, de todos os enfrentamentos, dos dias maus que viriam, de tudo, porque Deus já havia visto tudo, Deus decide conversar com ele, falar com ele. Olha só que coisa tremenda. Josué tinha um Deus ao seu lado, a seu favor, que se preocupava com ele, e que o chamou para falar algumas coisas. É interessante que o escritor de Josué não deixa claro como Deus fala com ele. Se usa um profeta, se usa um anjo, se usa um momento de êxtase, se usa um sonho, não se sabe exatamente como Deus falou, mas o texto vai dizer que Deus falou com Josué. Eu imagino essa cena da seguinte forma: Josué sentado, como está aqui, à frente está o Rio Jordão, mais à frente a terra prometida, aqui à sua direita os filhos de Israel, todo o povo acampado, e ele parado olhando para a terra prometida, completamente parado, quietinho, e Deus então se aproxima e começa a conversar com ele, começa a falar com ele. Agora, mesmo não sabendo de que maneira Deus usa para falar com Josué, três coisas nós podemos dizer aqui de forma muito clara. Josué estava sozinho quando Deus o visita. Não tinha mais ninguém ao seu redor, à sua volta, ele estava sozinho, no momento seu, único, pensando de como seriam as questões. E Deus então se aproxima e começa a conversar com ele. A segunda coisa que nós
percebemos, e mesmo não sabendo como Deus se manifesta no falar com Josué, é que isso fica tão claro que era Deus que estava falando, que do verso 2 ao verso 9, nós não vemos nenhum questionamento de Josué. Ele não interrompe Deus em momento algum, ele não faz nenhuma pergunta, ele não tira nenhuma dúvida, ele não fala nada. Do verso 2 até o verso 9 é Deus falando o tempo inteiro a Josué, ele só escutando, ou seja, ele não tinha dúvida de que o Senhor estava falando com ele de forma muito clara. A terceira coisa que nós podemos destacar, mesmo não sabendo qual foi a forma que Deus usou para falar com Josué, é que Deus fala de forma clara e objetiva. Que coisa maravilhosa! Deus é claro e objetivo com Josué, tanto é que no verso seguinte, no verso de número 10, e se você tiver a curiosidade, lê em casa depois, quando ele sai dessa conversa, quando ele sai dessas instruções, a primeira decisão que ele toma, reúne a liderança e dá uma ordem ao povo e diz: olha, manda o povo se consagrar, porque daqui a 3 dias nós vamos atravessar o Jordão. Uma conversa que não resta dúvidas, que foi clara, que foi objetiva. Essa é a primeira coisa que vemos no verso 1. Mas pastor, qual é a segunda coisa que o Senhor disse que destacaria diante dessa realidade da vida de Josué, que agora estava na liderança do povo, sabedor de que veria dias maus, de que viveria dias maus? E a segunda coisa está justamente do verso 2 ao 9, e é aqui que eu quero começar a expor para vocês algumas verdades. Do verso 2 ao 9, Deus permite que Josué perceba de que maneira ele estaria ao seu lado. Gente, isso aqui é incrível. Deus percebe esse homem parado, olhando para a terra prometida, se aproxima, fala com ele, e nessa conversa, Deus permite com que Josué entenda, Deus permite com que Josué colha de que maneira Deus estaria junto dele nessa caminhada, nessa nova empreitada, diante da terra prometida, de tantos desafios e dos dias maus que viriam. Nessa conversa Deus diz quem é. Nessa conversa Deus diz: olha, eu vou ser isso, isso, isso com você, e eu quero que você acompanhe comigo. Amém? Eu quero citar, porque são 6, e no final, eu espero que você tenha a sensação que eu tive, quando terminei de expor esse texto, e ler, reler, e agora o que eu vou fazer? E aí eu trouxe um vídeo para partilhar com vocês, que é o fechamento e a conclusão de tudo que vamos falar aqui. Amém? Vamos lá. Ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que conhece a realidade do tempo presente, mas continua orientando para as coisas que precisam acontecer. Verso 2, vê se não é isso. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Do lado de Josué existia aquele que conhecia a realidade presente de Josué e do povo. Mesmo conhecendo a realidade, tudo que eles estavam vivendo, Deus diz assim: tá, eu conheço tudo, mas avança, não para, continua, não terminou a jornada. Do que Deus está falando aqui? Quando nós pegamos Deuteronômio, capítulo 34, o último capítulo de Deuteronômio, se você mudar uma página, você vai encontrar no verso 8, nós temos ali o registro da morte de Moisés, e quando Deus fala com Josué, eu entendo que foi justamente depois do período de luto, que dura 1 mês, Deus permite que Josué e todo o seu povo curtam ali, vivam ali um momento de luto durante 1 mês, e quando chega esse mês, Deus chama Josué e fala com ele: olha, eu conheço a realidade presente de vocês, eu sei como o povo está, eu sei as inquietações, eu sei as incertezas, eu sei as desconfianças, eu sei os medos que todo mundo está passando, eu sei de tudo isso, eu conheço a tua realidade e a realidade do povo, porém, vocês precisam avançar, porque o rio Jordão está logo ali, e logo em seguida a terra prometida, então avancem, vão,
Não pare, persistam. E aí, quando a gente traz essa verdade para os dias de hoje, ela cai como uma luva no nosso coração. Você acha mesmo que Deus não conhece a realidade presente da tua vida? Que Deus não conhece a realidade presente das tuas situações? Que Deus não sabe tudo que você passa em casa, tudo que você tem passado no trabalho, ou tudo que você tem passado com desemprego, com luto, com tudo que você está vivendo? Com cada situação da tua vida, desde o momento em que você levanta, até a hora que você se deita, até a hora que você debruça ali a tua cabeça no travesseiro. Deus conhece a realidade da tua vida toda, Ele te vê o tempo inteiro, porém Ele diz para mim e para você o seguinte: olha, eu sei de tudo isso, sei que está doendo, sei que está apertado, sei que está muito difícil, porém, não pode parar, existe muita coisa para fazer, existem coisas a realizar, não podemos parar de hipótese nenhuma. E essa é a primeira coisa que Deus então diz a Josué, nessa conversa que ele tem com ele, amém? Segunda coisa, está no verso de número 3, presta atenção, ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que envolve as pessoas nos seus planos até vê-los realizados. O verso 3 diz assim: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Josué percebe que ao seu lado estaria o Deus que envolve as pessoas nos seus planos, e ele não cessa até ver os seus planos realizados. Essa promessa de terra prometida, de herdar a terra, na verdade, não começa aqui em Moisés, a gente sabe disso. Deus cita Moisés como sendo o penúltimo que faria com que o povo entrasse na terra e a daria como herança. Mas essa promessa começa em Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e diz: olha, sai do meio do teu pai, da tua mãe, dos teus parentes, porque aqui é terra idólatra. Ele estava em Harã, e diz: olha, aqui não tem como eu te abençoar, aqui não tem como eu falar com você, aqui você não vai me ouvir, não dá, não tem condições. Abraão estava com 75 anos, ele ouve a Deus, sai de Harã, leva consigo Ló, e aí nós temos no capítulo de número 13, uma desavença muito grande. Nós temos ali a captura de Ló, e depois Abraão vai atrás, enfim, eles se separam, e quando eles se separam, capítulo 13, verso 8, Deus diz assim: você está vendo essa terra onde você está pisando agora? Olhe ao redor. E Abraão olha tudinho, e decide acampar ali. Abraão estava exatamente em Hebrom, que quando os israelitas herdassem a terra prometida, que estava além de Jordão, seria a localidade de Caleb. Caleb, quando foi espiar a terra, ele viu Hebrom e falou: eu quero aquilo ali. E quando enfim a terra é conquistada, e nós vamos ver isso depois, Caleb herda Hebrom. Então é justamente em Hebrom que Deus visita Abraão e diz: eu vou te dar uma terra. E pasmem, mais de 650 anos se passam, até esse momento em que nós estamos lendo o livro de Josué. Mais de 650 anos se passam, e Deus usando pessoas para cumprir o seu propósito, os seus planos. Isso quer dizer a mim e a você uma coisa muito importante: existem coisas que nós vamos ver se cumprindo literalmente. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés não viram o povo entrando, mas eles sabiam que entrariam. Mas esses homens participaram desse projeto de Deus de forma tão tremenda e abençoadora, e agora em Josué isso vai se cumprir. Que coisa tremenda! Então Deus tem os seus planos, Deus tem os seus projetos, e Ele usa as pessoas para participar desses planos e projetos. E aí eu pergunto, e trago essa realidade para a minha vida e para a tua: e os planos do Senhor na sua vida? Deus sonha planos para você, Deus tem projetos para você. Cadê esse negócio? Onde está isso? Está arquivado? Está largado? Está deixado de qualquer jeito? Ou você ainda entende que precisa participar desses planos e projetos que Deus quer realizar ainda ao longo da tua vida? Como é que está isso aí? Você já parou para pensar nisso? Que você não é um espectador apenas, que você não é um ouvinte apenas, que você é participante de um plano, de uma obra divina que Deus preparou para mim e para você?
Quando a gente não entende isso, a gente vê a banda passar com cara de paisagem, e aí a banda passa e a nossa cara de paisagem fica, e tudo fica para trás. Josué, que sabia que tinha ao seu lado, mesmo passando nos dias maus, aquele que envolve as pessoas nos seus planos, e Deus o envolveu de forma maravilhosa. Amém? Essa é a segunda coisa. Terceiro, verso 4. Acompanhe comigo. Ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que estabelece e se preocupa com a conquista dos que lhe pertencem. Verso 4 diz assim: seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande a oeste. Deus já havia preparado toda a terra para aquele povo herdar a terra prometida. Ele queria que eles usufruíssem do melhor de toda aquela terra. Ele estabelece os limites, ele diz: vocês vão daqui até lá, aqui, ali, enfim, Deus deixa tudo claro. O povo só teria que tomar posse dessa terra. Agora, deixa eu te falar qual é a sensação de Deus em relação a isso, em relação a estabelecer e se preocupar com a conquista da pessoa, de fazê-la se sentir bem, de fazer herdar aquilo. Você sabe, quando nós preparamos a nossa casa para receber alguém muito importante, muito especial, que nós amamos, quando você vai receber uma visita, e nesses tempos as visitas têm se extinguido muito, né? Mas existem pessoas que são muito queridas, e na nossa casa é algo muito pessoal, então nós só recebemos pessoas realmente da nossa confiança, que nós amamos e gostamos. E aí você prepara a casa ao longo do dia, você arruma, você faxina, e se a pessoa vai, o teu visitante, o teu convidado, para estar ali se alimentando também, você prepara algo muito especial, muito importante. E aí, naquela expectativa toda, a pessoa chega, e quando ela entra na sua casa sem dizer nada, e você percebe no olhar dela que ela está muito satisfeita, porque a casa está arrumada, limpinha, cheirosa, e aí você a coloca na mesa e a serve com toda a gratidão. Posso te dizer, de experiência própria, minha e sua, que a gratidão maior é nossa, em ver que conseguimos agradar alguém que nós gostamos, de recepcionar bem. Essa aqui é a ideia de Deus, essa aqui é a sensação de Deus quando prepara essa terra para que esse povo herde. Então Deus estabelece e se preocupa com a conquista que pertence àquele povo. Deus tem prazer em estabelecer conquistas para a sua vida e as cumprir e cuidar delas. É importante que você saiba disso, é importante que você creia nisso. Deus não mudou jamais. Ele se preocupa com o povo aqui, e se preocupa com a nossa vida aqui em pleno século 21. Ele quer que conquistemos, Ele quer que a gente avance e não pare. Amém? Quarta coisa, de 6. Ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que confirma aquele que chama e promete estar presente, inclusive nos momentos de fracasso. Josué sabia muito bem que ao lado dele estaria aquele que o chamou ao ministério, mas não só isso, aquele que o chamou ao ministério, que também prometeu estar presente em todos os momentos, inclusive no dia mau, inclusive no dia de fracasso. O verso 5 é uma pérola preciosa, que diz assim: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe por que o verso 5 existe? Por causa de Deuteronômio capítulo 31, verso 8. Depois você chega em casa e dá uma olhada. Em Deuteronômio capítulo 31 é o momento de ordenação de Josué como sucessor de Moisés. Há uma solenidade muito grande, todos os líderes, todo o povo é convocado. Moisés então começa a falar, diz: olha, eu já estou velho, com 120 anos, não vou durar muito tempo, Deus já disse que eu vou partir, e a partir de então, quando eu for, Josué vai entrar. E ele chama Josué,
E como profeta do Deus Altíssimo, no verso de número 8 diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente, estará com você, Ele nunca o deixará, nunca o abandonará, não tenha medo, não se desanime. Viram a semelhança? Nesse momento, dessa conversa de Deus com Josué, Deus só repete aquilo que havia dito lá no capítulo 31, é como se dissesse para ele: eu te chamei, eu vou estar com você todos os dias da sua vida, inclusive nos dias maus de fracasso, nos dias de dor, de luto, de perca, nos dias em que você não espera viver, eu estarei com você, porque eu te chamei, eu vou estar presente junto com você a todo momento e a todo instante. Olha só que coisa preciosíssima. Ao lado de Josué estaria aquele que confirma o chamado e promete estar presente, inclusive nos momentos de fracasso. Como é que anda o seu chamado? Como é que anda o seu ministério? Como é que anda o seu serviço ao reino e ao Senhor, dono desse reino? Talvez eu não saiba, e realmente não sei, da maioria de vocês aqui, sobre isso, é algo particular. Mas uma coisa eu sei: aquele que te chama, confirma o teu ministério, e diz para você: eu estarei com você todos os dias, inclusive nos dias de fracasso. Amém? Isso aqui é muito precioso. Quinta coisa, penúltima, ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que encoraja com propósito. Josué sabia muito bem que Deus nessa conversa havia dito sorrateiramente para ele de forma muito singela: olha, eu estou te encorajando com um propósito, com um objetivo. O verso de número 6 diz assim: seja forte e corajoso, Deus falando com ele, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quando Deus encoraja Josué, ele sabia das suas situações de fraqueza e medo. Quando Deus encoraja Josué, ele sabia que nem tudo iria dar certo na primeira vez, na primeira tentativa. Josué capítulo 7, quando eles vão invadir uma cidade insignificante, chamada Ai, com 3.000 pessoas ali, um exército imenso é derrotado, tinha pecado no meio do povo. Quando Deus encoraja Josué, ele sabia que a terra prometida teria que ser conquistada e repartida, e seu líder teria que estar bem. Josué sabia que estaria do lado dele um encorajador, que faria isso com um propósito definido. Deixa eu te falar uma coisa: você acha mesmo que as mensagens que você tem ouvido ao longo desse tempo, desse período, na nossa campanha de oração, tudo que a gente tem falado, tudo que tem saído desse altar, tudo que você tem aprendido, tudo que você tem lido, todas as suas devocionais, é só apenas para te encorajar e dizer: esforça-te e vai? Não, não é só isso. Deus está dizendo para você: olha, eu preciso te encorajar e eu estou fazendo isso, porém, eu estou fazendo isso com um propósito. E qual é o propósito? Que você o sirva, seja encorajado e o sirva de todo o coração, independente do dia mau. Amém? Para a gente fechar, sexto e último lugar, acho que nunca falei tanto ponto assim, é o texto, que é rico. Ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que ordena o zelo pela sua palavra e retribui toda forma de obediência e de fidelidade. Vou repetir: ao lado de Josué, inclusive nos dias maus, estaria aquele que ordena o zelo pela sua palavra e retribui toda forma de obediência e fidelidade. Versos 7 e 8 diz assim: somente seja forte e muito corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar.
Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Josué não teria conseguido se a palavra não estivesse impregnado nele, assim como ele aprendeu de Moisés. Isso foi tão marcante na liderança de Josué, que no final da sua morte, ele faz a mesma coisa que Moisés fez no final da sua. Ele reúne o povo e cita toda a lei novamente, de forma muito singela, de forma muito especial. Os dois fazem a mesma coisa. Capítulo 34 e capítulo 24. Muito interessante isso. E aí, eu pergunto para você, está vivendo o dia mal? Está difícil? Está complicado? E talvez a pergunta que fique: pastor, como é que eu posso fazer tudo isso aqui? Como é que eu posso perceber um Deus tão perto de mim desse jeito, fazendo todas essas coisas aqui? Como eu consigo resistir tanto assim no dia mau? De que maneira? E aí eu quero pedir para que as luzes sejam apagadas, por gentileza. Nós vamos ouvir e ver um vídeo. É uma canção. E no fundo dessa canção há uma ilustração. Eu queria que você a acompanhasse. Pode apagar essa luz aqui. A luz que está em cima da televisão aqui, ó. Por favor. Tem uma luz aqui no nosso... Está atrapalhando aqui a visão. Já fiquei cego. Isso, muito bom. E esse vídeo retrata todas essas verdades que eu falei a você. Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Amém? Vamos ouvir? O que você precisa é ser forte. E nessa luta eu estou contigo, contigo. Mesmo pensando que você está longe, não perca a esperança, não perca a esperança. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a luz na escuridão. Tudo vai ficar bem. Sei que seu coração está ferido. Apenas lembre, você é um guerreiro, guerreiro. Você não sabe o que amanhã te espera. Você é mais forte do que pensa, mais forte do que pensa. Espere, confie em mim. Espere, confie em mim. Basta dar um passo mais perto, um passo de cada vez. Você vai vencer. Siga a
Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Ser forte e corajoso, eu estou contigo, e isso não é o fim, tudo vai ficar bem. Mesmo em meio à escuridão, não desista, não se renda. Isso tudo vai passar, não é o fim, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Preciso de um no teclado, por favor. Quero convidar você a fechar seus olhos aonde você está, curvar sua cabeça. Eu tenho um convite muito especial para você nessa noite. Muito especial. No início eu disse que essa mensagem é um presente de Deus para a sua vida, para cuidar do seu coração e de toda a sua vida. E é justamente isso. Chegamos no final do ano e parece que estamos saturados, cansados de tanta coisa, né? Muita coisa. E talvez você esteja aqui hoje vivendo o dia mau na sua vida. E em tese, tudo aquilo que eu falei aqui, desse texto de Josué, de como Deus estaria junto com ele, todos os princípios, se resumem nessa canção e nessa cena. Nós só poderemos passar pelo dia mau se estivermos no colo do nosso Deus, do nosso Senhor, lançados e rendidos no colo do nosso Senhor. E é bem provável que essa noite você precise disso. Você que está em casa, nos assistindo, nos ouvindo, você que está aqui essa noite, precise se lançar no colo de Deus deliberadamente e deixar Ele te conduzir e passar por esse dia, o dia mau. Ah, pastor, eu quero isso. Pastor, eu preciso disso. Eu preciso me lançar, eu preciso viver isso, eu preciso usufruir desse negócio. Eu preciso aproveitar toda essa experiência que Deus tem e quer para a minha vida. Você quer fazer isso? Você que está em casa, eu quero pedir a você que se ajoelhe onde você estiver. Se coloque diante do Senhor, se ajoelhe aí na sua casa, onde você estiver. Você tem essa liberdade de fazer isso. Aqui, na igreja local, eu quero pedir a você para se colocar de pé. Se você deseja se lançar no colo do Senhor, nos braços do Senhor, e dizer: Deus, cuida de mim assim como tu cuidaste de Josué. Assim como naquela conversa o Senhor foi tão perceptível a ele de como estaria junto dele ali em todos os momentos, inclusive nos dias maus. Eu preciso que o Senhor me carregue no colo, porque tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus, para que Deus esteja cuidando da sua vida e da minha vida. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor, no colo do Senhor, nos braços do Senhor. Juniores se colocando de pé, que coisa boa, coisa linda, entendendo que precisam estar no colo do Pai. Senhor, nós somos isso aqui, teus filhos, e sabemos que o dia mau, ele vem sobre a nossa vida. É uma realidade, nós já aprendemos isso. A nossa vida é o reflexo desse negócio.
Quero te pedir de forma muito especial, não pelo dia mal na coletividade como nós falamos aqui, não. Eu quero pedir ao Senhor agora sobre o dia mal na individualidade. É bem provável que existam pessoas aqui nessa noite que estão vivendo justamente isso, um inferno na vida, uma loucura total na vida, uma opressão enorme na vida, algo muito ruim, talvez nunca viveram isso antes. O dia mal chegou, está batendo a porta. Mas como nós aprendemos hoje, nós sabemos do valor da Tua Palavra, e ela é real, é verdadeira, estará ao nosso lado, em todos os momentos, o Senhor, o Deus único, Santo de Israel. Aprendemos isso, e mais, o Senhor nos carregará no colo dos Teus braços, dizendo, tudo vai ficar bem. Deus bendito, nos oferecemos a Ti, nos lançamos diante do Senhor, nos lançamos nos Teus braços e pedimos em nome de Jesus, cuida da gente. É bem provável que pessoas estejam em casa, Senhor, ajoelhadas ali, rendidas ao Senhor, orando nesse momento juntamente conosco. As visita também de forma poderosa, ó Espírito Santo do Senhor. Deus esteja nos renovando a alma aqui nesse momento. Esteja cuidando dos Teus filhos que estão de pé, assim como eu, pedindo, Deus, nos carrega nos Teus braços, no colo, renova a nossa vida, nos fortalece, nos vivifica, nos fortifica, em nome de Jesus, para que nós resistamos o dia mau, porque ele existe, uma realidade. Santo de Israel, tem misericórdia da nossa vida. Nós sabemos que aqui agora é um momento de consciência, é um momento em que o Senhor nos chama a responsabilidade, e nós estamos respondendo a essa responsabilidade, nos colocando de pé diante do Senhor aqui, nos ajoelhando em casa, mas sabemos que essa responsabilidade continua, quando sairmos daqui, quando deixarmos esse lugar, e quando nos levantarmos nos nossos lares, a nossa vida vai continuar, e precisamos estar no Teu colo, diante do Senhor, nos Teus braços. Então cuida de tudo em nome de Jesus, cuida de cada coração, cuida de cada oração, cuida de cada entrega de vida aqui diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós a Ti oramos e Te pedimos, nos fortaleça em nome de Jesus, amém, e louvado seja o Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Você pode se assentar por alguns instantes. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para que venha aqui à frente. Nós já estamos finalizando e entraremos aqui agora nessa última canção. Eu acho que a chuva já cessou aí fora. Seria bom para que a gente fosse em paz para a nossa casinha. Enquanto o Ministério de Louvor aqui se ajeita, me deixe dar aqui alguns anúncios a vocês. Ao longo dessa semana, nós estamos aqui na terça-feira e na quinta-feira, de 8h30 até as 10, fazendo o nosso momento de culto de oração. Você pode, vem para cá, esteja conosco. E nesses dias mesmo, na terça e na quinta, a partir de 10h30, nós estamos fazendo as nossas lives. Talvez você já esteja trabalhando, isso é bom, e pode então depois ver mais tarde, compartilhar mais tarde, enfim, acompanhar mais tarde. Então não deixe, toda terça e quinta aqui, de 8h30 às 10 para oração. Sexta-feira é a última sexta-feira do propósito, então nós queremos lembrar a você que esteja aqui, toda a igreja, venha, traga sua família, traga visitantes, vai ser um momento muito importante, memorável, marcante para a vida da nossa igreja, então não fique de fora disso. Vocês viram que o pastor Efraim abriu o culto aqui agora, né, nessa noite, ele não está mais aqui, ele foi à congregação, ele foi visitar a nossa congregação ali no Parque São Bento, entendeu? Por isso que ele não está aqui, então está lá agora também. Quero agradecer a tua presença. Há algum visitante entre nós aqui, pela primeira vez que está num culto à noite em Betel, nesse dia de chuva, nesse dia tão frio, alguém que nos visita pela primeira vez aqui essa noite? Não? Amém, imaginei que não teríamos mesmo. Então quero convidar você a se colocar de pé, aonde você está.